Vou trazer a reflexão alguns versículos ou versos do Salmos 10, que é o Salmos da Palavra de Deus, que fala da derrubada dos ímpios. E no primeiro verso diz assim: porque, Senhor, te conservas longe e te escondes na hora da tribulação. Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que odiam. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga que não há Deus. São todas as suas cogitações. São prósperos seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos teus adversários, ele a todos ridiculariza. Queridos, muitas vezes nós invejamos os ímpios porque os ímpios têm riqueza, têm fartura, os ímpios são rodeados de coisas boas, carrões, casas, muitas coisas assim adquiridas de uma forma fraudulenta. As pessoas no mundo, eles estão buscando ter as coisas de uma forma fraudulenta. Muitas empresas, grandes empresas, não pagam impostos. Ano após ano, entra governo e sai governo, entra ano e sai ano, os governos estão dando grandes isenções para as empresas corruptas que não pagam impostos. Mas o cidadão, o trabalhador, não tem privilégios. Pelo contrário, o trabalhador tem que suar a camisa e pagar imposto em tudo que ele adquire. Quando um trabalhador precisa de um dinheiro no banco, o banco cobra um juro alto, mas os ricos pagam um juro baixo por ano. E o trabalhador, o cidadão comum, paga um juro alto por mês. Até quando os ímpios prevalecerão? Até quando a impiedade vai prevalecer? E aqui a palavra de Deus está dizendo isso, porque muitos estão buscando as riquezas deste mundo, mas não estão buscando as riquezas dos céus. E a palavra de Deus diz que os ímpios não prevalecerão no dia do juízo, e o juízo virá sobre o bom e sobre o mal, sobre o justo e sobre o injusto, sobre o pobre e sobre o rico, mas aquele que estiver de bem com Deus prevalecerá, conforme diz o Salmos 1. Então aqui nós encontramos no Salmos 10 alguns versos, e nós vamos falar de alguns versos aqui que trazem as benéficas de Deus para você que está nos assistindo. Olha só o que diz o verso 7 aqui do Salmos 10, é um verso maravilhoso. E o Salmo 7 diz assim: a boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua, insulto e iniquidade. Isso é o ímpio, essa é a pessoa que não ama Deus, que não quer ter um compromisso com Deus e não quer ter nada de Deus. Não vai prevalecer no dia do juízo, não vai, porque não pratica a justiça de Deus, mas pratica a justiça da impiedade, o caminho de Satanás. No versículo 16 aqui do Salmos 10 diz: o Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhe fortalecerás o coração e lhes acudirás para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Como é bom saber que Deus fará justiça. Se os governantes não fazem justiça, se as autoridades não fazem justiça, se a justiça humana terrena não faz a justiça verdadeira, Deus fará. Pode ter certeza que Deus fará. O interessante, queridos, que muitos ímpios estão dentro das igrejas, mas praticando a impiedade, oprimindo o órfão, oprimindo o trabalhador, oprimindo a viúva, oprimindo os empregados, levando vantagem. Eu estava pensando dias atrás que na época da escravidão, os senhores do feudo, os senhores dos escravos, eles iam nas igrejas e oravam e pediam para Deus abençoar, mas oprimiam o seu semelhante, matavam seus escravos, achicoteavam eles por qualquer coisa, estupravam as suas escravas, rejeitavam os seus bastardos, e iam para a igreja pedir socorro para Deus.
E eram os cidadãos de bem, os cidadãos brancos, os cidadãos da sociedade, e os negros eram os escravos. Até os pastores, até os padres, eles rejeitavam os escravos dentro das igrejas. Havia uma segregação dentro das igrejas. Querido, acha que Deus não tem olhos? Deus criou o branco e o preto, o rico e o pobre, o bom e o mal. Mas aqueles que prevalecerão no dia do juízo são aqueles que fizeram e farão e estão fazendo a coisa certa. Então eu fico me perguntando muitas vezes, nos dias atuais, oprimem o povo, mentem, vão discursar. Infelizmente tem muito pastor, muita igreja abrindo as portas aí para político mentiroso, político que se prostitui, que rouba, que mente descaradamente, que tem uma impiedade dentro, Pai. Sabe, Deus sabe de tudo isso, que tem um coração abominável. As palavras que Ele diz são palavras torpes, as ações dele são violentas, mas tem muita gente que acha que levar político para cima dos púlpitos das igrejas é normal. Não é normal, não. Contamina o altar de Deus, porque eles são ímpios, não há verdade. Muitos políticos são cristãos, poucos não têm se desviado, mas eu quero dizer para você que você permaneça fiel. O Salmos 10, Deus diz que vai derrubar os ímpios, mas aqueles que permanecerem na presença de Deus, estes prosperarão, como diz no Salmos 1, e lá no livro do profeta Jeremias 17:7, que eles dizem que eles serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água e serão bem-sucedidos e prosperarão daquilo que eles fizerem. Eu quero que você seja próspero, abençoado e cheio da graça. Deus te abençoe e que você curta, compartilhe esse vídeo, envie para um amigo e ajude a crescer esse canal, que Deus vai te abençoar. Fique com esta mensagem da Palavra de Deus do Salmos 10 para esse dia. Um bom dia para você.